Ah, agora E sim. aí, tudo bem, Claudinha? Tudo. Que prazer ter você aqui. E o prazer maior ainda o meu estar aqui. Oh, matamos saudades assim, né, Claudinha? Virtualmente, né? Pois é, da última vez a Ah, gente não conseguiu se encontrar, mas não que pelo menos esteja conseguiu, aqui, né? né? Pois é, né? Vamos batendo um papinho aqui enquanto o pessoal vai entrando. Como é que Tá você tá aí ótimo. nesse momento de. Deixa eu baixar aqui um pouquinho o som. Como é que você tá aí nesse momento de quarentena? Como é que tem sido o seu trabalho? Os Então, meu momento atendimentos? de Como é que tá? quarentena está tenso, porque eu já trabalhava muito e agora normalmente eu sento nessa cadeira por volta de umas 8 da manhã e levanto 11 da noite. Tem um volume muito grande de reuniões e antigamente a gente tinha a questão do trânsito, né? Mas hoje em dia você pula de Sim. uma para outra. Tem um momento muito grande de muito consumo de informação, lives, webinars, e tem também o dia a dia que a gente tem que tocar do que a gente tem que fazer, Sim. né? Então, eu diria que tá bem animado. Por aqui tá mais ou menos, né? Também dessa forma, né? E que eu estava conversando até ontem com o Bruno Mantovani, que a gente falou ontem sobre home office, né? Uma mudança de paradigmas. Uhum. Que a quarentena, de uma certa maneira, né, empurrou a gente que é mais de sair, mais de se movimentar, né, para dentro. Oi, Simone querida, dando oi aqui, seja bem-vinda à nossa live. É, empurrou a gente para dentro de casa, né? E que isso, de uma certa maneira, fez com que a gente ganhasse o tempo que a gente perde no trânsito. Então, aqui em São Paulo, a gente perde de 2 a sei lá quantas horas no trânsito. Então, por exemplo, se eu num dia eu tenho consultoria com 2, 3 clientes, se eu somar o dia inteiro, Claudinha, eu fico com 5 horas no trânsito. Sim. Então, são 5 horas que eu estou deixando de criar material, eu estou deixando de pensar em soluções, né, para o cliente. São horas preciosas. Então, assim, de uma certa maneira, a quarentena fez foi bom nesse sentido, né? De que a gente pega essas horas que a gente perderia no trânsito para focar em. Olá, Jonatas. Para focar no trabalho, né? E também para criar outras coisas. E de outra, assim, o que fica ruim é que a gente fica mais privado, né? Não tem mais aquela coisa do corpo a corpo, que eu gosto Você sabe que eu tanto. tenho o programa de aceleração com startup, né? Sim, E sim. hoje mesmo eu estava conversando com algumas e startups já é naquele esquema do bootstrap, né? Que eles têm tudo que eles podem economizar para poder botar no negócio é melhor. E Uhum, eles estão claro. comentando que a quarentena, aquele chopinho que eles tomavam ou iam para um barzinho, está sendo economizado e eles também estão investindo na startup, né? Então, Show, isso né? por um lado, está sendo bom que eles estão focando na questão do negócio, né? É verdade. Mas até a gente, né, economiza, né, também, né? Que você não come Ah, na rua, você não. Eu tô 100% em casa, 100% eu também. sem sair de casa, né? O máximo que eu faço é ir mesmo a um mercado, alguma coisa, guardando a quarentena no que eu posso. E realmente sobra grana porque a gente não gasta, sobra um pouquinho de tempo, né? Mas as demandas aumentam porque você deve ver isso com os seus clientes, eu vejo com os meus, é um momento de insegurança. Bom, o pessoal está entrando aí, essa live vai ser gravada, gente, então vamos Ah, que tocar, bom. né? Quem chegar depois vai lá no YouTube, tá? Na página Flávia Ramos do YouTube, não é página, é canal, gente, eu tô me É, familiarizando canal. com esse mundo agora. Tá lá no canal da Flávia Ramos no YouTube. Nós temos todas as lives gravadas, tá? As lives da semana passada, as lives dessa semana, só você clicar lá e você consegue assistir todas elas, tá? E sejam bem-vindos os que estão aqui. Pessoal, nós temos um projeto, né, que é a revista Pessoas e Negócios. É uma revista que trata o protagonismo humano na transformação dos negócios. Gente que faz diferença, que transforma negócios com sua criatividade, com inovação.
E a Cláudia é uma das nossas colunistas. Então nós tivemos a ideia, nesse momento de quarentena, de convidar todos os nossos colunistas para fazermos lives diárias. Então, desde a semana passada, nós estamos todos os dias aqui fazendo lives. Já falamos sobre empreendedorismo, investimento, liderança, falamos no Dia do Trabalho sobre o presente e o futuro do trabalho, falamos sobre home office, falamos, fluxo de caixa e um monte de coisas. E hoje nós vamos falar sobre máquina versus homem, como a inteligência artificial tem impactado no trabalho humano. Fui ler porque o nosso tema é gigante, né? E a Claudinha, que é envolvida com aceleração, né, de startups, está todo nesse universo aí de inovação, de tecnologia, né? Eu sou mais para a questão da gestão de pessoas, né? Mudando um pouquinho agora o meu trabalho de cara a cara, olho no olho, gente, aquela coisa comportamental, para o mundo online. Claudinha não, Claudinha já está nessa coisa aí do online, da tecnologia, da inteligência artificial, de tudo isso no dia a dia. E aí eu convidei ela para a gente falar sobre isso, como a inteligência artificial tem impactado no trabalho humano, tem modificado o trabalho humano, né? Eu sou especialista na área de gestão estratégica de pessoas para pequenos e médios negócios. Então, eu já vejo o meu pequeno empreendedor saindo do mundo offline, indo para o mundo online, saindo da coisa operacional humana e indo para a otimização de processos com a tecnologia. É um processo que ele está fazendo recentemente, né? E a gente já tem há muito tempo isso. A gente já está falando de quinta revolução industrial e tem gente ainda falando na quarta. E tem gente que ainda está na terceira, né, Cláudia? Então, estou passando a palavra para a Cláudia agora, que é a expertise dela. Ela vai se apresentar para vocês, vai contar um pouquinho do que ela faz e a gente vai bater um papo sobre isso. Antes, pessoal, vocês estão vendo essa setinha que tem ali embaixo na barrinha de vocês? Pega essa setinha e envia para todo mundo que está online e convida para vir assistir a nossa live. Porque a única coisa que, quando a gente divide, se multiplica, é o conhecimento. Então, vamos multiplicar conhecimento? Clica nessa setinha e envia para todo mundo que está online, a mensagem para todo mundo que está online, para vir participar conosco e bater esse papo aqui. E vamos falar de máquina versus homem, como a inteligência artificial tem impactado o trabalho humano. Claudinha, é com você. Vamos lá. Na verdade, eu tenho formação da área de tecnologia, então eu brinco que eu já participei de várias transformações. Então, eu venho daquela época do IBM grande, aí fui para o downsize, que foi o pequeno, e assim por diante até agora, né? A questão eu enxergo como inteligência artificial uma questão não de tecnológica, porque eu acho que a transformação tecnológica, a transformação digital que a gente está fazendo. A inteligência artificial, para mim, é uma transformação de conhecimento. Por quê? E nem teve lá na época da transformação industrial, que o pessoal precisava fazer fábricas para aumentar a produção, depois veio a luz, veio os equipamentos justamente para nos ajudar a estar lidando com mais informações, só que o que acabou acontecendo? A gente, hoje em dia, chega num volume de informação tão grande que não se consegue consumir de forma ideal. Se a gente não tivesse necessidade de estar condensando tudo isso para tomar decisão, eu diria que a inteligência artificial não seria tão necessária. Um detalhe, eu estou focando não na área de tecnologia, não vou falar de bit byte, eu vou falar de um modo geral, né, em termos de comportamento, essas coisas. Sim. Então, o que aconteceu com o mundo? A gente começou, em função de máquinas e equipamentos, gerar um volume tão grande de informação que não se está dando conta disso. Então, acabou surgindo, pela nossa própria evolução, a inteligência artificial para lidar com essas informações. E aí, o que acontece com isso? Bom, o que acaba acontecendo é que ela começa a, vamos dizer assim, produzir coisas que o ser humano produzia. E quando ela começa a produzir coisas que o ser humano produzia de uma forma, eu vou utilizar mais competente, porque
eu preciso de muito menos recurso humano, porque uma máquina é muito mais barato, e eu consigo, de uma forma mais eficaz, responder a informação para você, fornecer uma informação para você. Então, a máquina acaba substituindo o homem. E aí entra naquela discussão de, ai, o que vai ser do homem, né? É uma discussão que lá atrás, quando não se tinha indústria, começaram a colocar a produção em série com a indústria, também perguntaram isso, e sempre se vem perguntando, né? Eu, antes dessa live, eu estava até pensando, quando inventaram a roda, lembra como é que era? Era todo mundo carregando. O que aconteceu com aqueles carregadores? E assim vai se adaptando. Então, o que vai acontecer com essas pessoas? Entre aspas, elas vão ficar sem utilidade. Mas pelo próprio desenvolvimento da sociedade e de conhecimento em si, porque aí também a inteligência artificial gera mais conhecimento e vira um círculo vicioso, vão começar a existir outras profissões. Profissões que hoje em dia a gente não sabe, hoje em dia a gente ainda não conhece, não é por nada não, é porque como a gente está nessa transformação de obtenção de informação, a gente ainda não sabe como vai lidar com essas coisas. A gente está justamente, é um momento super desafiador, porque a gente está saindo de uma situação indo para outra, é um momento de angústia, porque muita gente fica aí, onde é que é o meu lugar agora? Mas é um momento que todo mundo vai ter que passar e a gente vai passar, e lá na frente, outro dia eu estava vendo, né, a Revolução Industrial, né? A primeira Revolução Industrial foram 100 anos, a segunda Revolução Industrial da energia elétrica foram 100 anos. Agora, eu acho que foi em 1995, em 1950 que se diz que começaram as máquinas. Então, teoricamente, a gente só estaria em 2050 com outra revolução. Só que a gente ainda está em 20. Não. E isso não começou agora, começou lá atrás. Então, encurtou a história, mas nada que é pontual. Então, a gente ainda não terminou, não vai terminar. Não se sabe quanto tempo, vamos dizer assim, essa transformação da inteligência artificial vai acontecer, mas que nós estamos no meio do furacão e que um dia ela também vai sedimentar e a gente vai lidar com isso. Aí como é que ficam os trabalhadores, né? Uma vez eu estava estudando, essas profissões que normalmente são profissões que fornecem informação, elas vão acabar. Porque elas podem ser automatizadas, elas podem ser consumidas rápidas, sendo muito mais eficazes do que um ser humano. Mas tem algumas profissões que não tem jeito. O ser humano não tem como ser substituído. Então, existe aí um pessoal de uma linha que diz que a próxima profissão vão ser os 3 Cs. Os 3 Cs são de consular, que ele vai cuidar da parte mental, não tem condição de uma máquina trabalhar isso, tem toda a parte emocional, tem todas as questões que envolvem vivência, né? O terceiro C é do caregiver, que são os cuidadores, então é para cuidar do corpo. E o quarto C que nós teríamos é justamente quem se integra, o homem e a máquina. Então vão ser pessoas que vão criar essas plataformas de inteligência artificial, vão conseguir lidar com a máquina para que a máquina não vai conseguir, por mais que também se queira, que se tenha muitas previsões, a máquina ela nunca vai, eu acredito que ela nunca vai conseguir estar se recriando. Então, a gente precisa do homem nesse meio para poder estar interagindo com a máquina em si, né? Então, a princípio, tem essas 3 profissões de futuro que, vamos dizer assim, teoricamente, a gente já sabe que vão permanecer. Sim. As novas depende do que a gente conseguir produzir com inteligência artificial, vai começar a ter a demanda para aquele tipo de produto e vai ter que ter trabalhadores, pessoas que sejam que tenham conhecimento sobre aquele assunto para poder estarem trabalhando esse produto gerado
pela inteligência artificial. Quer falar Sim, alguma coisa? eu estava. Você comentou, né, que nessa mudança da internet, da inteligência artificial, que isso vem para tomar o trabalho do homem e que o homem não é mais necessário. Eu vejo isso, Cláudia, assim, o homem não é mais necessário para aquela operação, para aquela tarefa, né, como ela é feita. Porque, assim, desde que houve a primeira Revolução Industrial até hoje, o homem precisou se reinventar nessa linha que você falou de conhecimento. Então, eu carrego, vou usar eu carrego as coisas nas costas. Eu invento a roda, eu preciso aprender a usar essa roda. Existe a indústria, eu sou o cara do campo, que ara o campo com a mão. E aí, de repente, agora vem a indústria e vem a máquina. Então, eu preciso aprender a operar a máquina. Então, o homem ele vai se recolocando, ele vai aprendendo, ele vai conhecendo, né? Mudando o seu conhecimento, mudando sua visão de mundo para se adequar nesse novo mundo. E assim, na minha visão, nunca foi tão necessário ser humano como nesse momento, em que as máquinas estão fazendo com precisão o que a gente faz. A gente tem aí o Watson, que é um computador que tem, se eu não me da IBM, que se eu não me engano, ele tem 90 e poucos % de acerto num caso jurídico contra 70 e poucos do humano. Estou falando poucos porque eu não tenho certeza desse dado, tá? É óbvio que se você tem a oportunidade de escolher, você tem uma causa muito séria e você tem a oportunidade de escolher, você vai optar pela máquina que tem maior chance de acertar, de trazer sucesso na sua causa do que de um ser humano, né? Mas cabe ao ser humano... Vamos lá, você está num jurado, quem é que vai fazer a avaliação daquela causa, vamos dizer assim, ainda mais quando a gente vai para um direito de família... Quem é que vai... Uma máquina não tem condição de estar avaliando as questões emocionais que estão envolvidas num caso desse. Exato. E é exatamente aí que entra a parte humana. Então, o que eu estou falando, da precisão de dados, a gente tem a máquina do coração, da parte humana, a gente precisa de um olhar de ser humano. Então, para mim, nunca foi tão necessário ser humano, de fato, quanto agora. Que é ter esse olhar mais quente, né? Que é esse olhar mais... empático com aquilo que a máquina não tem. É engraçado que o pessoal fica... a máquina e o problema da máquina... Na verdade, o meu raciocínio é o contrário. É a nossa própria evolução, pensando na teoria de Darwin, de sobrevivência, nos faz criar, que por acaso é uma máquina, que podia ser outra coisa, ferramentas que nos apoiem a ter um desenvolvimento, inclusive intelectual, para poder sobreviver. Então, a minha visão, na verdade, para evoluir. A minha visão, na verdade, fica todo mundo questionando, a máquina foi criada por nós, não caiu aqui do paraquedas. Então, foi uma necessidade que o homem identificou e que ele vai, vamos botar assim, ter que se adaptar para poder sobreviver, que é toda a nossa teoria de vida. Sempre foi assim, sempre vai continuar. Amanhã acaba a máquina, aparece outra coisa. O fogo não foi assim? Então, tudo é uma questão de desenvolvimento do ser humano para continuidade e sobrevivência. Perfeito. É profundo esse. Profundo, não, e é perfeito. E cai num tema que eu gosto muito, né? Que é desenvolvimento humano. É a pessoa perceber que ela precisa investir em conhecimento, em mudança de mindset, em mudança de paradigmas e buscar esse espaço novo. Vamos falar de uma coisa bem arcaica, né? Entrevista de emprego e currículo, né? Então, vamos falar de uma coisa bem arcaica. A pessoa manda aquele currículo de papel que aquilo para mim não vale de nada. Eu quero o olho no olho de ver quem aquela pessoa é. Né? Essa pessoa, ela muitas vezes ela se prendeu num momento, no modelo de buscar emprego, falando de emprego, no modelo de buscar seu espaço no mercado, trabalho formal, sem ser formal, enfim, que passou já. Hoje em dia é diferente.
Qual é o diferencial competitivo que você tem? Não é o currículo que vai trazer isso. Né? Não é como... Eu lembro que quando eu fiz 15 anos, meu pai falou assim, você precisa fazer um curso de datilografia. Porque... eu sou desse tempo, gente. Porque é isso que vai te ajudar a ter, né, a entrar nos lugares e a ter um bom emprego. E era isso naquela época, né? E eu fiz curso de datilografia. E como que era a entrevista naquela época? A gente mandava o currículo em papel, a pessoa lia, convidava a gente para uma entrevista e a gente tinha que datilografar não sei quantas palavras em não sei quantos minutos sem errar. Cara, isso não é tecnologia também? Isso não é, de uma certa forma, uma adaptação? Porque ele não está olhando a minha cara, ele pediu para eu escrever uma carta à mão. Ele pediu para eu datilografar. Para aquela época isso era. E hoje? Para que a pessoa está se preparando para ter esse lugar? Naquele tempo era, faz um curso de datilografia para você ter seu espaço. E hoje? O que as pessoas, os negócios, os empresários, de uma forma geral, têm feito para encontrar esse espaço? Cara, é se desenvolver, é procurar mais conhecimentos, é procurar cursos, é procurar, de uma certa maneira, tudo que tem disponível para você evoluir. E essa evolução, às vezes as pessoas pensam assim, mas espera aí, eu sou uma pessoa evoluída. Não, gente, a gente está sempre em evolução, né? Conhecimento, o nosso HD não enche nunca, né, Cláudia? Então, é uma coisa horrorosa. Essa coisa desse consumo de conhecimento. A gente precisa estar na página, né, do que está acontecendo nesse momento. Você não pode estar na página anterior. A página agora é essa. O mundo, mudou. Então, eu vejo empresários... Sim, pode falar. Eu pegando um gancho aí de você, só para a gente não perder, a questão, por exemplo, de seleção, né? Existem algumas plataformas que estão utilizando a inteligência artificial, por exemplo, para fazer seleção. A inteligência artificial, na verdade, a proposta é ela aprender para poder ela conseguir continuar ter a eficácia dela, né? E agora, deve ter uns 2 anos ou 3, se eu não me engano, eu acho que foi a Google. Eles começaram a descobrir que no processo de seleção deles, a máquina entendeu que profissionais do sexo masculino eram melhores do que profissionais do sexo feminino. Por que, na verdade, ela entendeu isso? Porque realmente existe um volume muito maior de homens do que de mulheres, e trabalhando assim, e aí, para determinados cargos, né? E aí o que aconteceu? A máquina acabou entendendo que para aquele cargo só servia homem, não servia mulher. E quando eles se deram conta disso, eles falaram, gente, aprendeu errado, eu tenho que ajustar. Eu não tenho conhecimento suficiente para te dizer se existem ferramentas que vão ser capazes de corrigir algumas discrepâncias dessa, e vai ser necessária a interferência humana. Por mais que a gente erra, uma máquina, entre aspas, ela também pode errar, porque ela é programada. Tem uma brincadeira da gente aqui na área, né? Que o pessoal, a culpa é do sistema. Na verdade, o sistema, a plataforma, o aplicativo, ele foi montado com o que você ordenou. Ele vai fazer o que você ordenou. Se tem alguma coisa errada, é porque foi ordenado errado. Foi um erro de programação. No caso da inteligência artificial, você programa para ele se autoalimentar. Só que se ele não tiver com os critérios e os parâmetros afinados, ele cai no erro desse. Como é que ele vai pegar isso? Entendeu? Isso era uma coisa que eu ia falar. Outra coisa que eu estava falando, ia pegar do seu gancho, é a questão de... É uma palavra meio batida, né? Reinvente. E, volto a dizer, é uma questão do ser humano. O ser humano, ele tem necessidade de se reinventar para sobreviver. Então, a gente está com 2 momentos, um é um momento tecnológico e outro é o momento da pandemia, né? Sim. Também é único nosso. Então, nós estamos vivendo em um momento em que 2 forças nos estão obrigando
a sair da nossa zona de conforto. Tem gente, eu acho que eu sou assim, que não vive em zona de conforto. Eu estou sempre fora da zona de conforto e quando eu acho Somos que duas. Somos então, duas. tem gente que é assim, mas tem pessoas que não são assim. Então, eu acho que foi o que você falou, o recado para as pessoas que são, vamos dizer assim, mais acomodadas. É difícil, às vezes, a gente se achar acomodado, mas faz uma autoavaliação, que pensa assim, que você vai ver que, independente se é culpa da pandemia ou se é culpa de máquina, você tem que sair da sua zona de conforto para você sobreviver sempre. Sem dúvida. E essa questão que você está falando da zona de conforto, Cláudia, você está me ouvindo bem, Cláudia? Tô, ótimo. Ah, tá, que eu achei que tinha estado uma travada aqui. Tem muito a ver com o perfil comportamental, né? Como você falou, tem pessoas mais estáveis, tem um perfil mais estável, tem pessoas mais executoras, como a gente, que vai mais à luta, né? Procura mais. Meu universo... Oi? Mais animados. Pois é. O meu universo é um universo de pequenas e médias empresas, né? Sim. Muitos dos meus clientes são pessoas que ou deixaram o emprego em algum lugar e usaram aquela expertise para abrir um negócio, ou herdaram alguma coisa da família, sabe? Então, é muito mais difícil você falar de reinvenção e falar que você precisa evoluir, você precisa se reinventar para parte desse público que é o meu público, entende? Então, voltando um pouquinho naquilo que a gente estava falando, né, que você precisa se reinventar, você precisa se desenvolver. Já tive cliente que falou para mim assim, não, a minha empresa tem 20 anos, eu faço isso há 20 anos desse jeito. Você chegou aqui agora e você quer mudar tudo. E eu falei para ele assim, não sou eu que quero mudar tudo, é o mercado, é o ambiente, são seus clientes, é o mundo que quer mudar. A forma como você trabalha até hoje te trouxe sucesso. O que te trouxe até esse momento não vai te levar para o futuro, porque a partir de hoje você precisa mudar alguns aspectos aqui dentro. Existe um grupo de funcionários seus que não precisam estar aqui dentro. Eles podem estar trabalhando à distância. Existe parte do seu negócio que pode ser terceirizado. Então você traz para ele soluções de que ele tem aquela cabeça da empresa fixa, física, em que ele tem que chegar ali de 8 horas da manhã e todo mundo tem que trabalhar até 7 horas da noite, 6 horas da tarde, sei lá, naquele regime que ele trabalhava 20 anos atrás, porque com o pai dele foi assim, com ele é assim. É difícil para essa pessoa entender que ela tem que se reinventar. E muitas outras também, que na verdade não estão nem nessa característica, mas muitos acham que sabem tudo, muitos acham que, cara, quer saber se você está atualizado? Quer saber se sua empresa está atualizada? Quer saber se você precisa aprender algo novo, se desenvolver? Para e vai pesquisar quem está fazendo a mesma coisa que você no mercado. Dá uma olhadinha assim por cima do muro, né, Claudinha? Olha por cima do muro, assim, o seu vizinho. Olha o que está acontecendo no mundo. Olha o que está acontecendo lá fora. No último ano, quantos cursos você fez? O que você inovou na sua empresa? O que você automatizou na sua empresa? Quantos livros você leu? É isso. Porque as pessoas ficam muito ali dentro da casinha delas, né? Apagando os incêndios. E às vezes não param para olhar que é isso, a máquina chegou. Então, se você tem nesse caso que eu estou falando, né? A empresa produzia não produzia peças, né? E agora as pessoas estão comprando da China, porque sai mais barato, porque o processo de produção é diferente. Então, cara, tu não vai concorrer com a China se você não automatizar esse negócio. Tira o povo de trás da máquina, pega esse pessoal, né? Dentro desse tema, na verdade, a Business Studio ela se posiciona no mercado como uma empresa de apoio à competitividade. Uhum. Por que eu falo isso? Porque hoje em dia tem três pilares que toda empresa tem que olhar. Então, aumento de venda, e aí eu tenho um programa de aceleração, que é um programa que foi criado para startup
mas comecei a ter empresa estabelecida pedindo para participar, para se reinventar. Então, em média, eu tenho tido 20% de empresa estabelecida e tem sido um sucesso para elas entenderem como fala com o novo consumidor, como falar com o cliente, como se posiciona. O segundo pilar é o de inovação corporativa. Esse pilar de inovação corporativa, como eu digo que eu sou adiantada, há 5 anos atrás eu falava de inovação disruptiva. Aí eu me sentindo toda, e eu comecei a ver que eu estava falando à frente do que o pessoal podia consumir. Aí eu dei um passo atrás e comecei a falar de transformação digital. Descobri que continuava sendo lá na frente. Em outra página. E aí o produto que eu tenho agora, e que ele foi meio atropelado, vamos dizer assim, é a transformação cultural. Por quê? A transformação digital, vamos dizer assim, ela tem que ser naquele momento que eu brinco, que a pessoa acorda com o mantra, o que eu vou automatizar hoje, o que eu vou automatizar hoje. Mas para ele conseguir chegar neste mindset, antes ele tem que entender quais são os benefícios do que eu automatizar hoje, qual é a redução de custo, qual é a eficácia que eu vou ter, como eu vou conseguir ter um diferencial com o meu concorrente, porque eu vou... Então, o produto que eu estava trabalhando ultimamente era a transformação cultural, que eu ainda tinha que estar convencendo de todo esse ambiente digital que, graças a Deus, acabou sendo quebrado, né? Essa resistência que o pessoal tinha. E o terceiro pilar é internacionalização. Então, eu trabalho trazendo empresas para o Brasil e levando empresas de fora para o Brasil. Mas o principal mesmo são as empresas brasileiras entenderem que o mercado hoje em dia é global. Então, eu brinco muito, você está morando numa cidade do interior que só tem mato e você resolve fazer brigadeiro. Por acaso, o seu vizinho, ele, vamos dizer assim, ele é neto de uma pessoa, sei lá, de um libanês que tem doces maravilhosos, né? Nada impede que ele comece a pedir para a avó dele ou para a mãe dele mandar o doce, e nada impede que ele abra uma vendinha de doce libanês ou venda ali. O doce libanês vai concorrer com o seu brigadeiro. Então você tem que ter noção que hoje o mundo, o seu concorrente é todo mundo. Você tem que ter noção. Você tem que ter noção o que seu consumidor quer. Então, uma coisa que é muito comum que eu falo, né? Você tem que falar o que a pessoa quer escutar, dentro do correto, né? Então, você tem que vender o que realmente a pessoa está precisando. E uma coisa que eu falei muito agora, né? Com as empresas meus clientes, com as startups, quando começou a pandemia, eu falei, tenta dar um ajuste no seu produto para uma necessidade do cliente. Você vai conseguir ultrapassar em menos tempo do que o resto do pessoal que continua parado, né? E eu não sei se você chegou a ver, o que eu fiquei muito feliz foi ver que o Facebook lançou o emoji, não sei se você viu, que o Facebook só tem aqueles emojis. E ele entendeu que o consumidor dele, o cliente dele, estava precisando do emoji. Então ele deu uma pequena adaptada no produto dele e está mantendo o cliente dele junto a ele. Então isso é uma coisa que a gente tem que ver. Em relação a pequeno, eu tenho a visão que as empresas de sucesso de pequeno porte, elas têm que ser inovadoras, porque elas brigam com 1 quilo de gente. Elas brigam com as médias, elas brigam com as grandes, e agora elas ainda estão brigando com as startups. Segundo, ela é muito ágil, não tem jeito, ela é ágil. Ela tem que estar sempre inventando alguma coisa nova, então ela tem inovação. A única coisa que acontece, que aí tanto pode acontecer num perfil de uma empresa pequena, como média, como grande, é a questão da acomodação, né? Então, essas pessoas que você estava comentando anteriormente, ali eu separaria em duas, vamos dizer assim, vertentes. Aquela que puxa, às vezes você não é obrigado a estar antenado em tudo e
e ter o estalo que está na hora de mudar. Então, esse trabalho é excelente que você tem que fazer, que é dizer, olha aqui, e esse cara vai responder. Acorda, e esse cara vai responder. Mas tem o pessoal que realmente fica no rame-rame, e aí me lembra daquele filme da livraria, agora me esqueci até, da Meg Ryan, não sei se você lembra, que ela tinha uma livraria pequenininha, que contava história, e aí chegou uma livraria grande e ela acabou tendo que encerrar a livraria dela, né? Se apaixonou pelo dono da livraria grande. Não me recordo, mas depois passa o nome do filme que eu coloco aqui para o pessoal lá para acessar, né, para assistir. Qual é a história? Ela ficou ali amarrada em que o negócio dela tinha 50 anos, que era um negócio que era corpo a corpo, porque ela lia com as crianças. As crianças não queriam mais ler aquele livro, as crianças queriam estar numa livraria grande, em que corriam, em que tinham outras experiências. Tem uma coisa que eu falo muito, independente, a gente tem que aproveitar que o momento está de experiência. A inteligência artificial, eu fico falando, né? A grande sacada da inteligência artificial é que ela vai conseguir fazer com que o consumidor entenda, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, que ele é o único cliente daquela empresa. Que a partir do momento que você começar a trabalhar as informações, você vai conseguir falar com aquele seu cliente de forma única. E ele vai achar, eu sou um único... Gente, eu sou um cliente VIP. Flávia está falando comigo, olha, ela me conhece, ela sabe das minhas preferências, ela sabe do que eu gosto. Eu vou ficar super encantada com a Flávia. Então, a inteligência artificial vai trazer esse novo olhar também. Hoje em dia a gente está no olhar do consumidor, está ditando, né? Alguma coisa está errada, o consumidor vai... Eu acho que agora a gente vai partir para um outro movimento, que o consumidor, claro, que vai continuar reclamando, elogiando e tudo, mas a gente vai partir para um movimento do, vamos dizer assim, eu tiro o empoderamento, né? Quer dizer, continua o empoderamento, mas não vai ser dado tanto foco, porque o empoderamento já vai ter sido conquistado. Qual é o próximo passo para o consumidor? Sou exclusivo, sou VIP, é uma nova forma que a gente vai começar a tratar o consumidor, porque a inteligência artificial vai permitir que eu obtenha um monte de informação e trabalho desse jeito. Sem dúvida, sem dúvida. E Claudinha, como é que você, assim, agora especulação, tá? Na sua opinião, carreiras e negócios que vão deixar de existir, carreiras e negócios que vão começar a existir agora, para as pessoas aqui que estão assistindo a gente começarem a se preparar. Hoje, vamos supor, eu cansei de fazer o que eu faço, eu quero mudar, mas eu quero agora ir para fazer alguma coisa que está dentro desse novo universo. O que você acha que acaba? O que você acha que... Qual é a tua opinião nesse cenário de carreira, de negócios, daqui para frente? Então, tem um tema, tá? Eu tenho um tema que eu estava doida para abordar aqui, que você ainda não tinha me dado o espaço aqui. É um tema que eu estou apaixonada, que é o nômade digital. A gente fala, o nômade digital é aquela pessoa que consegue, é como se fosse um coworking, só que na verdade ele não tem uma casa, normalmente ele vive em vários locais. Isso já é uma realidade, eu já conheço alguns nômades digitais há 4 anos, e, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Eu tenho uma filha que mora em Alto Paraíso de Goiás. E lá é uma concentração de todo tipo de pessoa, todo tipo de religião, todo tipo de profissão. Ela conhece uma pessoa que é uma editora de uma revista americana, que mora lá, faz todos os seus artigos lá em Alto Paraíso, e uma vez por mês ela pega um avião e vai para os Estados Unidos, para a cidade onde é a sede da... Não importa se ela está em Alto Paraíso de Goiás, se ela está em São Paulo, se ela está no Rio, não tem importância. Eu mesmo tenho um sobrinho que resolveu ser nômade digital lá na Austrália. Então ele tem uma plataforma que, além dele fazer conteúdo sobre surf, que ele gosta de surf, ele também tem todo esse trabalho de plataformas digitais, de impulsionamento, né? Não interessa onde ele está. Então, tem hora que ele está lá na Austrália, que teoricamente é o que ele determinou como sendo lá, mas tem hora que ele está em Portugal,
tem hora que ele está na Suécia, tem hora que ele está aqui no Brasil. Nada impede, na profissão dele, que ele exerça o trabalho dele fora de um ambiente de casa ou até mesmo de escritório. Então, isso eu tenho visto recorrentemente. Um dia eu conheci uma americana que ela, na verdade, é dançarina. E qual é o modelo dela? O modelo dela é esse. Ela tem um gato numa casinha, tem uma mochila um pouco mais avantajada, mas o que ela faz é o seguinte, a agência de publicidade liga para ela e diz, olha, faz aí uma performance que o cliente é, por exemplo, um shopping. E aí ela escolhe mais ou menos um local, às vezes chama outras pessoas, desenvolve lá como é que fala em dança, meu Deus? Uma coreografia, e ela faz aquela coreografia, manda para a agência de publicidade coloca um fundo, coloca o logo do cliente, e ela está em qualquer lugar do mundo produzindo o trabalho dela. Então, o que vai acontecer, vamos dizer assim, a longo prazo, isso a gente não tem a menor condição. Como a gente está em momento de transição, ainda existem muitas profissões tradicionais que ainda vão existir, eu diria que poucas vagas, porque ainda vai ter demanda para isso. Sim. Mas algumas profissões já estão começando a se definir. Na área de tecnologia nem se fala, então profissionais que entendem de inteligência artificial, profissionais da área, eu tenho tido muito acesso ao pessoal, pesquisadores. E os pesquisadores, eles precisam da parte de tecnologia para desenvolver as pesquisas, os produtos que eles pensam, né? O pesquisador, por exemplo, é um que nunca vai deixar de existir. Não tem jeito, né? Vamos dizer assim, a questão da novidade, né? E aí ele tem que correr atrás para ver se aquela tese, se aquilo ali vai funcionar, né? Mas a inteligência artificial vai dar um suporte enorme para ele. Então, como a gente viu aqui nessa brincadeira que tem os 3 Cs, a gente hoje em dia já viu. Quem é que realmente está tendo muito destaque nessa época? E o pessoal já estava com esse movimento. Não é uma área que eu estou muito ligada, não, mas eu acompanho muito pelo pessoal que eu vejo. Eu tenho uma amiga que largou toda uma carreira executiva e resolveu fazer... Como é que é, meu Deus? Constelação familiar. A gente vai nos 3 Cs. O que ela está cuidando? Do cônsulo. Ela está cuidando da cabeça. Exato. Se você vê, tem muita gente partindo para essas massagens. Aí tem vários tipos de massagem que até integram o corpo com a mente. Mas é o segundo C, que é o caregiver. E aí você tem uma gama de profissões relacionadas a corpo que podem ser exploradas, e tem outras que a gente nem sabe que existem, né? Porque aí vão, entre aspas, vão começar a aparecer as nossas dores humanas que vão ter que ser tratadas do corpo, né? E da mente. E o terceiro C são esses ligados à máquina e homem. E aí eu venho do pessoal, porque eu sou de uma área de tecnologia que era o bit byte. Se eu for comparar, se você for ver, eu entendo hoje em dia muito de tecnologia. Mas se for comparar quando eu comecei, quem entendia de tecnologia, hoje em dia, vamos dizer assim, é como se fosse assim, eu era nerd e deveria ter continuado a ser nerd. Hoje em dia como os aplicativos e até a forma de você programar está muito amigável, você não precisa ser aquele nerd que era de antigamente. Você não precisa entender da linguagem. Existem várias e várias features que estão soltas aí na web que te ajudam a você estar construindo uma plataforma, um aplicativo. E se você... É claro que você tem que entender pelo menos o mínimo. Se você se dedicar a isso,
e você começar a misturar isso. Como é que você vai integrar, né, um relacionamento? Agora que a gente está com Covid, tá? Tudo bem, vamos fazer teste. Não pode ser frio. A gente chegou a ver que vários hospitais na Itália, que ainda não tive notícia, eu acho que não, mas vários hospitais da Itália começaram a colocar as câmeras para o pessoal falar com seus familiares. Isso é uma integração. Vamos dizer assim, ali eles fizeram uma adaptada. As nossas próprias, é engraçado, né? Eu fico pensando, né, agora, né? Lembra quando começou o telefone celular? O telefone celular era um negócio enorme, aí tinha aquele pessoal que era contra, aquele pessoal que era a favor. Eu diria que esse ambiente de vídeo, a gente está na mesma situação de quando começou o telefone celular. Tem o pessoal que é contra, tem o pessoal que é a favor. Só que você vai começar a ver que esses ambientes vão ter que se humanizar mais. Hoje em dia eles ainda estão, eu diria, muito secos. Uhum. Uma coisa interessante, né? Você é uma das poucas que você colocou uma musiquinha aí antes de começar. Coloquei. Para então, gente ficar mais... Isso daí já não deixa de ser uma espécie de humanização desse ambiente que você está aí. Então, vão começar a ter alguns movimentos para esse ambiente de vídeo, de home office, a gente conseguir fazer ele mais humano. Sim. Claudinha, infelizmente Acabou? a gente está chegando no final. O que passou muito rápido. Tá. Você não tem noção. Eu fico controlando o horário aqui, porque já aconteceu 2 vezes da live cair e a gente esgotar até o último. Então a gente está indo para o finalzinho, a gente tem 10 minutinhos para encerrar nossa live. Dá para falar muita coisa. Eu quero suas considerações finais e eu preciso também fazer um encerramentozinho. Cara, bom demais. Vamos lá. Também gente, alguém tem pergunta aí? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Se tiver, eu, de qualquer maneira, estou no Facebook, no LinkedIn, tanto como Biz Studio, como Cláudio Wilson. A hora que quiser, pode me contactar, eu respondo com o maior prazer. Tem meu telefone também aí solto, se quiserem me dar uma ligadinha. Cláudia, dá para a gente bater um papo. Eu, com essa história de startup, eu já faço mentoria normal, né? Conheci a Flávia até em função disso também, né, Flávia? E eu estou aí à disposição. Exato. Olha, gente, como eu falei, essa live está gravada, tá? Nós vamos subir ela no canal do YouTube. E eu vou pedir para a Cláudia me passar os 3 Cs por escrito. Eu vou colocar lá todos os dados da Cláudia. Se você tiver alguma dúvida, quiser bater um papo. De fato, nós somos sócias fundadoras da Associação Brasileira de Mentores de Negócios. Nos conhecemos alguns anos atrás e foi um presente que a vida me deu, né? Uma pessoa incrível, generosa demais. Isso que ela está falando, que a hora que você quiser contactar de fato, a hora que você procurar a Cláudia, ela está disponível sempre. É um ser humano muito generoso e, cara, com muito, muito, muito conhecimento para oferecer, muito. É uma mentora de negócios de 1000 estrelas, se a gente pode colocar assim, não tem 5, de 1000 estrelas. Sim, eu sou muito grata por ter te conhecido, sou muito grata por você ter aceito ser colunista da revista Pessoas e Negócios e por nós estarmos juntas aqui hoje. Foi muito bom o nosso bate-papo. A Flávia é grata, eu sou fã. A minha palavra aqui é fã. Imagina. Sou fã da Flávia. Imagina. Quando ela criou a revista, falou: Cláudia, topa ser colunista, na mesma hora eu topei. Às vezes eu estou enrolada. Flávia, olha, será que ainda dá tempo de encaixar o artigo? Vou. Essa live de hoje, ela tinha sugerido um outro horário que eu disse que eu não conseguia. Aí a gente deu um jeito, conseguiu fazer agora. Então, eu brinco, né? Flávia me convocou, eu estou, às ordens. Coração. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada por quem passou por aqui, por quem assistiu. Foi muito bom estar com vocês. Amanhã, às 19 horas, eu e Felipe Bondesan vamos falar sobre, eu vou ler de novo porque o tema é gigante, as 2 habilidades do século XXI e pós-Covid-19. Crie uma imagem profissional de autoridade e domine a internet.
muito apropriado para esse momento que tem gente saindo do offline para o online. Felipe Bodazão é um excelente profissional na área, tá? Vai ser uma live muito legal. Eu mesmo vou aprender muita coisa, porque estou saindo do offline para o online. Aliás, vai ser uma novidade que eu estou contando aqui, tá? A gente está criando produtos digitais, Claudinha, na área mesmo na área de gestão de pessoas, e continuamos mantendo a mentoria na área de gestão de pessoas, ajudando esse pequeno empresário a montar uma gestão estratégica de pessoas, mas a gente também vai para o online, vai oferecer cursos online para aquele empresário que não consegue contratar uma mentoria, não consegue contratar uma consultoria. Ele tem como fazer esse curso ou dar esse curso para algum colaborador fazer e conseguir implantar coisas fáceis para o universo dele. A minha ideia é desburocratizar esse mundo e trazer para ele algo que ele consiga fazer na empresa dele e trazer resultado. Então, a gente também está indo para esse mundo online agora, mudando, né? Automatizando as coisas, eu estou aí, né, inovando. Gente, finalzinho, foi muito bom quando durou. Foi um prazer, adorei, Estou à disposição aí do pessoal. Muito obrigada, Claudinha. Eu que agradeço. Vou ficar com gostinho de quero mais. Então, depois, quando tiver outra vaga, aí você me fala que a gente fala de Com certeza, vamos falar de muitos outros assuntos aqui. Ótimo, já fico com os insights aqui. Beijo, beijo pessoal, boa noite, foi ótimo. Tchau, tchau.